Bem, a paz do Senhor, meus irmãos, aqueles que estão ao vivo, então, aqui assistindo essa live, essa transmissão, também aqueles que estão aí na igreja Casa de Deus, fazendo missões, e estão aí alunos do nosso curso livre, né, de teologia aqui da EPOS, da Faculdade Refidim, e todos vocês também que estão aí nos acompanhando através da gravação, então, desta transmissão. Nós estamos, então, abrindo aqui a nossa etapa de intervenção, né, das apresentações aqui dos nossos grupos, e o grupo, então, hoje é o grupo de número 4, estará fazendo aqui a sua exposição. Então, esse grupo trabalhou o tema dentro desse primeiro eixo, né, dentro do eixo 1, e tratou aqui a respeito do papel dos pastores, né, do papel dos líderes, das lideranças aí dentro das práticas de cuidado e promoção de saúde. E eu vou, então, já dar aqui a palavra para a Tânia, que é a representante aqui do Grupo 4, ela vai estar fazendo aqui as apresentações, os encaminhamentos, e na sequência, lá no final, a gente volta. Para aqueles que tiverem interesse, né, ao final, vou colocar aqui no chat da transmissão, um link, um formulário para você assinar a sua presença e receber ali um certificado, né, de participação aqui para você que estará online conosco aqui nessa transmissão. Então, Tânia, deixo a palavra com você. Obrigada, professor. Vamos só fazer uma oração, como é de costume, né? Agradecer a Deus por esse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito. Somos gratos por este momento, por essa rica oportunidade que tu tem nos dado. Fica conosco, abre o nosso entendimento para que tenhamos a compreensão daquilo que tu quer ministrar aos nossos corações, através, Senhor, meu Pai, da tua palavra e dos ensinamentos que vamos ouvir nessa noite. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, boa noite a todos. Meu nome, então, é Tânia, eu sou do grupo 4, ali, como o professor já falou. Nossa temática é sobre o papel, né, dos líderes, papel do pastor no cuidado da saúde na comunidade. Nós sabemos que a igreja, ela está inserida, né, a comunidade está inserida na igreja, ou a igreja faz parte, né? A igreja, o corpo de Cristo, ele é feito de pessoas, e aonde existem pessoas, existe a necessidade de desenvolver práticas de cuidado, não somente na área da saúde, né, mas na área também da espiritualidade, a gente precisa se desenvolver. Quero aqui agradecer, né, em nome do meu grupo, o professor Tiago, que nos proporcionou, né, esse momento de aprendizado aqui, esse trabalho, ele foi fundamental, as orientações e instigação, né, que ele nos fez para que nós estivéssemos aqui. Quero também agradecer os participantes que aceitaram o desafio, né, tanto os que participaram da pesquisa, da entrevista que a gente fez no primeiro momento, e a partir da consolidação de dados, então, houve a necessidade e a gente optou por fazer essa videoconferência para trazer um pouquinho, né, essa discussão de um tema muito importante e relevante para esse tempo, né. Nós temos ouvido muitas histórias de adoecimento de pastores, né, por que não falar de quantos que tiraram a própria vida, né, e a gente acaba esquecendo que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa, que também necessita de cuidado e de atenção. Então, o nosso objetivo é provocar essa discussão, né, até onde é papel do pastor promover a saúde da comunidade, dos seus membros, e até onde esse pastor está envolvido nesse cuidado com a vida dele mesmo, né, com o pessoal dele mesmo. E para isso está aqui, né, o meu pastor, né, pastor Eric Diego, que é o pastor daqui da igreja, e ele também foi um dos participantes do questionário, então ele respondeu o questionário que a gente fez no primeiro momento e aceitou o desafio para estar aqui trazendo um pouquinho do conhecimento que ele tem, né, já que ele também é professor de faculdade e doutorando na área da saúde, né? Então, acredito que ele tem um pouquinho para contribuir conosco, e eu espero que todos possam aproveitar, né, este momento e aprender um pouquinho mais, né? Pastor, é contigo, fique à vontade, nós estamos em casa, né? A Casa de Deus é parceira da Refidim, então nós estamos em casa dos dois métodos, amém? Bem,
Glória a Deus, aleluia. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os demais que estão aqui já são de meu conhecimento, todos fazem parte do curso EPOS. E aos alunos da Faculdade Refidim, né? A paz do Senhor a todos vocês que se fazem presentes aqui online também. Para nós ganharmos tempo, vou já compartilhar aqui a minha tela. E gostaria que vocês só me dessem um ok se está sendo compartilhado da forma correta. Então vamos dar início, então. Vamos novamente. Quero iniciar com este versículo, com essa passagem bíblica, Lucas capítulo 4, versículo 23, onde diz: E ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Pode passar? Essa passagem é um versículo bíblico muito conhecido, de quando Jesus ele vai para a sua cidade de Nazaré, e no templo ele faz a leitura do profeta Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para apregoar a liberdade aos cativos, e as demais, né, passagens em si. E quando ele termina de fazer a leitura no templo, ele afirma: hoje se cumpre essa escritura em vós, né? Ou seja, Jesus, né, se autodenominando o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E como as pessoas conheciam a Jesus, era do seu convívio social na pequena vila de Nazaré, né, os próprios habitantes não acreditavam, né, em Jesus, não acreditavam no seu próprio ministério. E aí então Jesus, ele cita, né, este provérbio dizendo que as pessoas iriam, né, afirmar, né, para ele: médico, cura-te a ti mesmo. E apesar então da funcionalidade do provérbio usado por Jesus, ele tinha uma expressão muito importante, né, já também difundida dentro do contexto judaico. Essa mesma expressão também é citado por alguns, né, filósofos gregos, como por exemplo Eurípides, quando ele fala: cura-te antes de curar os outros, né? Ou seja, quem ministra a cura precisa também estar curado, não é verdade? Né? Quem guia precisa enxergar. Jesus mesmo, em outra passagem, ele diz: pode um cego guiar outro cego? Ou seja, quem prega precisa viver aquilo que anuncia, precisa viver aquilo que verdadeiramente está ministrando. Então, este provérbio que Jesus cita, que já era difundido dentro da cultura greco-romana, né, ele traz justamente esse pensamento, ele nos faz refletir sobre a nossa vida, como está a nossa vida, para depois nós ministrarmos sobre as outras pessoas. Quando, eu trago aqui para a nossa reflexão, quando o médico se torna paciente. Pensando agora na área da saúde como um todo, né, na área das ciências médicas, né, os conceitos de ética médica afirma que o médico que negligencia a sua própria saúde, ele compromete a qualidade de atendimento aos pacientes. Ou seja, se nós não cuidarmos da nossa saúde, seja espiritual, aqui falando de ministério, como que nós vamos promover a saúde espiritual de outras pessoas? Nós também vamos comprometer a saúde das outras pessoas em si. E o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, né? Então, o médico, dentro do Conselho de Ética Médica, ele vai buscar, né, promover essa saúde do outro ser humano. Porém, ele tem o dever também de preservar a sua própria saúde física e mental, para que assim, então, ele possa, né, dar o melhor atendimento a esses pacientes. Aí, o primeiro tópico para nós abordarmos aqui, então, é o cuidado e o cuidar. Interfaces entre saúde e religião. Só para ligar para mim. Tá o laser. Temos como objetivo, né, hoje, então, com toda essa discussão, analisar o papel dos líderes religiosos dentro do contexto pentecostal na promoção de saúde, né, de uma maneira integral de toda a comunidade.
Trago aqui para nós um conceito muito importante dentro da área da saúde. Eu sei que aqui somos todos, né, alunos do EPOS, temos aí online o pessoal que são alunos do bacharel em teologia, mas com certeza muitos já têm outras formações, né, e agora estão fazendo o bacharel em teologia. Tânia, por exemplo, enfermeira, né, já tem alguns conhecimentos da área da saúde. E quando falamos de One Health, ou seja, saúde única, nós pensamos numa perspectiva de saúde integral do ser humano. Mas eu pergunto, o que é saúde? Alguém conseguiria falar o que é saúde? O que é saúde para você, Tânia? O que é saúde? A Organização Mundial da Saúde diz que é o completo bem-estar, né? Físico, mental, intelectual Social. e social do ser humano, né? Ele tem que estar bem em todas as esferas para ser considerado saudável, né? Então, esse conceito, ele é um conceito que vem lá de 1946, da Organização Mundial da Saúde, que ele fala que é um completo bem-estar físico, mental e social, onde surgem os debates desse conceito. Por exemplo, quem de nós conseguimos estar num completo bem-estar físico, emocional e social? Quem de nós? Não, hoje eu estou pleno, né? Hoje eu estou plena. Não, pastor, eu não estou sem nenhuma dor, pastor, eu estou plenamente, fisicamente eu estou pleno, emocionalmente eu estou pleno, socialmente eu estou pleno. Quem alcançou já essa plenitude, né, para então atender o conceito, né, trazido pela Organização Mundial de Saúde em 1946? Né? Diante dessa complexidade, ou até mesmo da impossibilidade do ser humano alcançar esse estado pleno, surgiram outros conceitos, então, né, de saúde ao longo dos anos. Por exemplo, capacidade de adaptação e autogerenciamento nas esferas físicas, mentais, sociais e emocionais. Ou seja, eu posso ter uma doença, mas eu posso me considerar uma pessoa com saúde. Eu, por exemplo, né, agora trazendo o meu exemplo, eu tenho asma, bronquite desde pequeno, né, mas eu me considero uma pessoa saudável. Já fiz 3 cirurgias num joelho, 2 no outro, né, problema na coluna, mas eu me considero uma pessoa saudável. Eu me considero uma pessoa com saúde. Por quê? Não é somente a ausência de doenças, mas é a capacidade, o acesso aos meios para manter a saúde, para fazer a manutenção da sua saúde. É o que o autor aqui traz para nós, esse autogerenciamento, essa capacidade que nós temos de autogerenciar as demais esferas da nossa vida. Então, saúde, ela depende de diversos fatores. Não é apenas a parte biológica, né, médica envolvida na saúde, não. Ela depende de fatores como sociais, econômicos, ambientais, renda, educação, oportunidades. Então, quando falamos de saúde, estamos falando de uma multiplicidade de fatores. É uma condição multifatorial. E ela compreende também as necessidades humanas universais, propondo que saúde envolve a satisfação e a autonomia do indivíduo. Então, é muito mais do que ter ou não ter uma doença. Essa satisfação que nós alcançamos. E quando pensamos em saúde, temos que pensar também na integralidade do ser humano. Assim como fala que saúde ela atende às necessidades humanas, sabemos que as necessidades humanas, elas compõem principalmente de 3 essências, da qual nós, seres humanos, somos formados. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente." Neste versículo, em outros momentos, aqui eu já até mesmo expliquei, que nós somos formados de 3 essências, ou seja, a visão tricotômica do ser humano. Quando Deus forma o homem do pó da terra, forma o quê? O seu corpo, o material, a parte física do ser humano, que até então era um objeto inanimado. Mas quando Deus sopra o espírito, o fôlego de vida, né, o espírito vem sobre o homem e assim então o homem se torna uma alma, ou seja, nós temos ali corpo, espírito e alma. Corpo é a nossa parte física, nossos órgãos, nosso ser biológico.
O Espírito é o Espírito de Deus, é o que nos mantém vivos. Quando a Bíblia diz que quando nós morremos, o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. E o que vai permanecer para sempre, ou alcançar o céu, ou perder a salvação, é a nossa alma. E a alma, então, é quem nós somos. A nossa mente, o nosso ser social, as nossas emoções, tudo é expresso através da nossa alma. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, mais uma vez, nós temos essa visão do ser humano tricotômico, ou seja, espírito, alma e corpo. E aqui interessante que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele fala que nós temos que conservar apenas a nossa alma? Não. Nós temos que conservar o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. Nós precisamos conservar. Então aqui ele mostra que, com essas passagens bíblicas, que nós somos corpo, alma e espírito, e quando falamos de cuidado e de saúde, nós precisamos ter a atenção para o corpo, a alma e o espírito. Hein, meus irmãos estão entendendo? Qualquer dúvida, podem perguntar, podemos fazer assim também, né? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando ali no chat, pode acompanhar. Se quiser acompanhar no chat ali, missionário, né? O chat, pode abrir o chat ali, que se alguém tiver alguma dúvida no meio, acho que pode abrir no meio também para a gente tirar as dúvidas. Eu acho que, como está dentro de um tema específico, eu acho importante. Então, o homem, ele se compõe dessas três substâncias. Interessante que não somente na área teológica, mas na área da filosofia, de outras ciências, a gente percebe também que existe esta visão. Por exemplo, o autor ele diz que o ser humano ele compõe-se de três substâncias, espírito, alma e corpo. E isso, então, afirma que a natureza do ser humano ela é tríplice. E segundo a filósofa, né, Stein, ela fala que o corpo ele precisa viver em unidade. Corpo, alma e espírito precisa ter uma unidade. É a partir dessas três substâncias, né, que o corpo, onde ela diz, o corpo o insere no mundo, a alma o anima e o espírito eleva a comunhão com Deus. Ou seja, não há como viver fora do corpo. Não há como a alma subsistir fora do corpo, apenas na eternidade. Então precisa-se buscar essa unidade, o desenvolvimento do corpo, da alma, do espírito, para nós realmente termos a comunhão com o nosso Deus. Pensando dessa forma, a alma e o corpo não podem ser tratadas separadamente. Por quê? Se nós sofremos de alguma enfermidade física, isso vai afetar a nossa alma. E muitas vezes, se nós sofremos de alguma enfermidade na nossa alma, isso também vem afetar o nosso corpo físico. Então, um influencia o outro, né? Não tem como nós dissociar. Não, vamos tratar somente o espiritual. O corpo não precisa, não tem como. Dentro de uma perspectiva integral, precisa ser tratado corpo, alma e espírito. Então, a pessoa humana, ela é um total. É a totalidade da vida que precisa, né, de atenção para o ser humano. Afinal, considerando, então, nós percebemos até aqui que o conceito de saúde é algo completo, não é complexo. É difícil entender, poxa, o que é saúde então? Se nós temos que pensar em corpo, alma, espírito, não é somente a ausência de doenças, é também ter acesso aos meios para ter essa manutenção, mas afinal, o que é saúde? Qual o determinante? O que determina realmente a saúde? Então, quando falamos de saúde, existem alguns conceitos que determinam se a pessoa ela vai ter uma saúde mais elevada ou não. Né? Alguns autores, eles falam que a saúde ela depende de fatores econômicos, culturais, políticos, sociais, né? E dentro dos culturais entra também a questão religiosa. Né? Então, a própria religião, ela influencia de maneira, né, positiva, né? Ou ela pode influenciar de maneira positiva a saúde do ser humano.
E outro determinante também é como a pessoa percebe a sua saúde, ou seja, como nós percebemos a nossa saúde, ela varia também de acordo com os valores, as concepções, com as nossas crenças religiosas ou não. Isso vai influenciar em como nós percebemos a nossa saúde. A imagem aqui ficou um pouquinho pequena, né? Aqui para nós entendermos, mas aqui tem condições socioeconômicas, culturais, ambientais gerais. Por exemplo, produção agrícola, educação, ambiente, trabalho, condições de vida, né, redes sociais e comunitárias. Então, são diversos os fatores que influenciam, que determinam a saúde. Temos ali desempenho, água, esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, alimentação. Então, todos esses fatores, juntamente, vêm determinar se aquele indivíduo vai ter, né, uma boa saúde ou não. E pensando, então, em saúde, vale ressaltar o conceito de promoção. Promoção da saúde é propor uma articulação entre saberes técnicos, populares, teológicos, científicos, filosóficos, é buscar mobilizar recursos, né, governamentais, institucionais, de instituições públicas ou privadas, para enfrentar os problemas de saúde da população como um todo. Quando falamos de promoção da saúde, né, falamos, né, de um conjunto de valores, né, como solidariedade e cidadania, para formular estratégias que englobem diversos setores. Ou seja, a escola precisa promover saúde, né? Os hospitais precisam promover saúde, as unidades básicas de saúde precisam promover saúde, as igrejas precisam promover saúde, as associações de bairros precisam promover saúde, ou seja, uma ação intersetorial para buscar, né, criar meios melhores de vida para a população. Se nós formos resgatar alguns conhecimentos que nós aprendemos aqui já nas nossas aulas, nós falamos sobre missiologia. Lembram disso, da missiologia? E a missão é feita somente levando a palavra de Deus? Algo que nós aprendemos aqui em aula? Não. Missão é muito mais do que levar a palavra de Deus. Nós olharmos para os grandes missionários, como John Wesley. Quem apresentou o trabalho de John Wesley? Foi você, Paty? Quem foi você? Qual foi o teu grupo? Tu lembra o seu? Dom Calvino, John Wesley foi o Edenilson que apresentou. Foi um missionário que fez muitas obras sociais, assim como todos esses grandes nomes de missionários, né, da história da igreja. Então, eles faziam obras sociais, né, ou seja, promoviam a saúde da população. Então, a igreja, ela tem essa função de levar a saúde, de promover a saúde. Onde eu trago o próximo tópico para a nossa reflexão, a igreja e o cuidado, integrando comunidade na promoção da saúde. Já é atualmente, né, nos debates em torno da saúde e religião, já existe um consenso que, né, tanto cientistas sociais como psicólogos, filósofos, todas essas áreas de conhecimento já afirmam que religião é um fator importante no enfrentamento de doenças, né, para a promoção da saúde desses indivíduos. Diversos estudos são conduzidos mostrando que indivíduos que têm a sua religiosidade, que têm um suporte religioso, né, eles conseguem, né, melhorar muito a sua saúde, passam menos tempo internado em si. Depois nós vamos ver alguns estudos também. E é claro que, na busca, quando a gente passa algum sofrimento na nossa vida, na busca para o alívio desse sofrimento, as pessoas recorrem aonde? Às igrejas. Esse é o local que as pessoas vão vir quando elas passarem por algum tipo de debilidade, por algum tipo de sofrimento. Seja ele físico, social, emocional, mental. A maioria das vezes elas recorrem, né, às igrejas como reduto de fé, né, para buscar alívio, né, aos seus diversos tipos de sofrimento, né, tendo muitas vezes os templos religiosos como uma espécie de pronto-socorro, né, de atendimento integral. E sabemos também que as igrejas, elas sempre exerceram um papel fundamental na saúde pública.
Não sei se vocês sabem, né, os primeiros lugares de atendimento de saúde pública foram nas igrejas, na Igreja Católica no Brasil. Ou seja, o Sistema Único de Saúde do Brasil, por exemplo, iniciou-se aonde? Nas igrejas católicas. Não tinha hospital, né, na época, não tinham médicos que atendiam as pessoas. Então, as igrejas católicas construíram as Santas Casas da Misericórdia. Alguém lembra disso? Santa Casa de Misericórdia. E nessa Santa Casa de Misericórdia, que era uma instituição da Igreja Católica, iniciou-se no Brasil os primeiros atendimentos públicos de saúde, onde tinham pessoas ali preparadas para, né, exercer a medicina curativa na população. Então a igreja ela sempre esteve ligada na promoção da saúde do indivíduo. Né? Isso é uma realidade nossa, no nosso próprio país. Então, a igreja, por ser um espaço de congregação, por trazer um ajuntamento de pessoas, por pessoas estarem unidas com um propósito comum, né, ela tem a capacidade de influenciar a vida das pessoas. Ou seja, quando uma pessoa ela vem para a igreja com alguma debilidade, com alguma fragilidade, algum sofrimento, ela é acolhida, ela é escutada na igreja e ela passa a fazer parte desse universo. E o apoio, então, que a igreja dá ou deve dar para essas pessoas, né, permite ou traz a possibilidade, né, desse paciente, desse indivíduo, né, estar dentro de um contexto e assim melhorar a sua saúde em seus diversos aspectos. Ou seja, muitas vezes nas instituições religiosas, nas igrejas, que esse paciente vai ter uma aceitação irrestrita da sua condição atual. Muitas vezes, né, por não compreender a enfermidade física, né, que ele está enfrentando, as pessoas recorrem aonde? Recorrem à igreja. Quantas pessoas, agora trazendo nossa experiência pastoral, vêm para a igreja por causa de algum problema de saúde? Olha, pastor, eu já fui em tudo quanto é lugar, né? Agora eu vou para a igreja porque eu estou passando por isso na minha saúde. Né? Não somente saúde física, mas saúde emocional, afetiva, eu estou passando por isso, então eu estou buscando a igreja para ter um alívio. Então a igreja, ela tem essa capacidade de trazer as pessoas, de congregar as pessoas. Então, dentro da igreja, a igreja ela pode facilitar a adesão aos programas de promoção da saúde. A igreja ela pode, juntamente em sua comunidade, trazer esse conforto para momentos de sofrimento, de estresse e de dor. Mas então, qual que é a função verdadeira da igreja? O que nós, enquanto igreja, podemos fazer? Trago novamente 1 TS 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Espírito, alma e corpo. Então a igreja ela é chamada para cuidar do ser humano por inteiro, ou seja, em sua integralidade. E o cuidado integral, ele revela o nosso Pai, revela o nosso Deus. Deus ele não vai cuidar apenas do nosso físico, ou apenas do nosso espiritual, ou apenas da nossa alma. Não. Ele vai cuidar de nós numa perspectiva integral. Coloca ali para nós, 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2, por favor. Vou colocar aqui na tela para nós. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha o que a palavra de Deus, inspirada do Espírito Santo, traz de conselho para nós. Que nós precisamos ir bem em todas as coisas, até mesmo na nossa saúde, como na nossa alma. Ou seja, né, quando falamos de cuidar da saúde, estamos refletindo a essência verdadeira da missão cristã. Coloca para nós 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Agora eu vou trazer aqui algumas dimensões da saúde que merecem atenção e possíveis estratégias que nós podemos desenvolver nas comunidades para melhorar a saúde sobre algumas perspectivas. 1 Coríntios 6, 17. Sempre ali na telinha, tá dentro. 1 Coríntios 6, 17. Pode colocar para nós. Glórias a Deus. Mas o que se ajunta com o Senhor
é um mesmo Espírito, né, com o nosso Senhor. Então, a primeira dimensão da saúde que eu trago aqui para nós é a saúde espiritual, né, que precisa também ter um enfoque primordial nas igrejas, no espaço da congregação. O cuidado espiritual restaura a comunhão do homem com Deus. Porque devido ao pecado estamos separados, afastados, distantes do Senhor. A relação do homem com Deus foi quebrada devido ao pecado. Como diz o livro de Isaías, né, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, quando a igreja ela cuida da saúde espiritual, ela está buscando restaurar a comunhão, conduzindo o ser humano para a santificação, para viver segundo o Espírito, não mais segundo a carne. E a saúde espiritual ela é fundamental nas igrejas. Igrejas que não se preocupam com a saúde espiritual, né, corre o risco de ser uma igreja morna, né, se torna cada vez mais uma igreja morna. E já aproveitando o momento, as igrejas, eu vejo que muitas vezes nós, enquanto igreja, negligenciamos a saúde espiritual. Nós, muitas vezes, não conduzimos as pessoas para ter comunhão com Deus. Por quê? Porque para isso não basta a pessoa vir apenas no culto de domingo, ouvir uma pregação, que muitas vezes é uma pregação de vitória, uma pregação avivada, mas que não vai muitas vezes trazer a comunhão, ou restaurar a comunhão do homem para com Deus. Muitas vezes a pregação ela vai trazer um apelo, né, para a salvação de almas, para, né, a aceitação da fé, sim, muito bom. Né, muitas vezes nós oramos, quem quer, aquela prática das igrejas pentecostais, quem quer aceitar Jesus, vem 10, 20 pessoas, mas isso não implica que a pessoa restaurou a sua comunhão com Deus. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Ah, porque eu preguei no culto, teve 20 pessoas que aceitaram Jesus, mas são 20 pessoas que entraram em comunhão com o Senhor, onde entra o cuidado, né, pastoral e ministerial que deve ter com essas almas, com essas vidas, buscando a saúde espiritual. E quando percebemos, então, que a igreja já não está mais saudável espiritualmente, assim como quando estamos com alguma doença, é necessário uma intervenção espiritual. Então, a saúde espiritual é o fundamento de toda a igreja. O que a igreja precisa? Ensinar e criar espaço devocional. Momentos de oração, jejum, leitura bíblica, ensino da palavra, meditação na palavra de Deus. Precisa, né, realizar cultos de consagração, de renovação espiritual. Precisa buscar, né, fortalecer o ensinamento de santificação, fé, de arrependimento. Precisa criar discipulados, discipular pessoas, né, criar mentorias espirituais. Nós vemos que todas as pessoas que têm uma ascensão ministerial são pessoas que foram discipuladas. São pessoas que foram acompanhadas por um bom tempo até conseguirem ter uma saúde espiritual. Não é verdade? Eu, por exemplo, quando iniciei aqui na nossa igreja, eu fui acompanhado por um pastor por bastante tempo. Tive uma mentoria, fui ensinado, aprendi, e se as pessoas não tiverem isso, elas não são conduzidas a uma saúde espiritual. Segunda dimensão, saúde emocional. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Coloca apenas um versículo, senão a gente vai acabar levando muito tempo. Mas se nós formos pegar bases bíblicas, temos diversas, né, inúmeras passagens realmente que fundamentam, né, tudo aquilo que estamos falando hoje. Provérbios 12, 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quantas vezes nós não estamos se sentindo emocionalmente capazes, não é verdade? Devido aos problemas do nosso dia a dia, a estresse, as situações que acontecem conosco. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós não se sentimos capazes emocionalmente de estar vindo na igreja, nós não se sentimos capazes emocionalmente de pregar, de trazer um estudo, de trazer um ensino, de louvar, de ministrar. Por quê? Porque a nossa saúde emocional muitas vezes está abalada, né? Está comprometida. E isso também merece uma atenção,
também merece atenção, né, dentro da igreja. Porque a alma é o centro das emoções, do pensamento, da vontade. É tudo através da nossa alma. Então, o cuidado, né, em saúde emocional consiste em quê? Em acolher, escutar, fazer uma escuta ativa, orientar à luz da fé. E a igreja é esse lugar. Um lugar de acolhimento, de restauração emocional, onde a pessoa encontra a empatia, o amor, ou deveria, né, encontrar empatia e amor, e muitas vezes não ocorre isso dentro das igrejas, né? Muitas vezes o que ocorre é julgamentos, é apontamentos, né? E não ocorre aquela escuta ativa, o cuidado, o amor, se um cair, o outro levanta, muitas vezes isso não acontece. E a pessoa que está afetada, muitas vezes emocionalmente, ela é taxada, não, é porque ela não ora, é porque ela não jejua, é porque ela está fraca na fé. Não é isso que nós ouvimos na igreja pentecostal? Ah, tem que orar mais. Ah, tem que jejuar, não está orando, ele está fraquinho na fé. A pessoa está abalada emocionalmente com situações que aconteceram, precisa ser escutada, precisa ser tratada, e muitas vezes ela ouve o que na igreja? É fraqueza espiritual, é porque não ora. Porque não ora, por isso que está dessa forma. Então, o que a igreja pode fazer, né, nesses casos? Criar grupos de apoio, né, conduzir essa pessoa para grupos de mulheres, de jovens, de homens, de adolescentes, que vão se integrar com outras pessoas dentro dos grupos, a formação de obreiros e líderes capazes para acolher esse tipo de pessoa, para dar os primeiros atendimentos psicológicos, digamos assim, então, e muitas vezes nós não estamos capacitados para isso. Muitas vezes a pessoa vem, né, com um problema emocional, e nós falamos, não, você tem que orar, orar. E o problema continua, e se perdura por 5, por 10, por 15 anos, e o problema emocional continua, mas a pessoa orou, fez campanha, jejuou, campanha em cima de campanha, e realmente o problema não foi solucionado. Porque não foi dada a devida atenção, porque a pessoa que tratou aquele outro indivíduo não estava preparado, né? Então é necessário a pessoa falar o que está sentindo, talvez criar espaços de conversa, né, sem julgamento. Talvez parcerias com psicólogos cristãos, com grupos do CAPS, muitas vezes é necessário. A própria igreja conduzir, né, pessoas ao perceber, poxa, esse problema não é de ordem espiritual, é realmente algo emocional que precisa de um atendimento especializado. Então a igreja ela tem também essa autonomia de conduzir essa pessoa. Não, você precisa ser atendido pelo CAPS, vamos lá, né, buscar um psicólogo, né, para fazer uma conversa ativa com essa pessoa, talvez trazer palestras, seminários, né, trazendo a base da luz da Bíblia, esse conhecimento. Seria algumas possíveis estratégias de ação também. Alguns autores mostram que o apoio espiritual e social tem efeito protetor na saúde mental e confirmam que a vivência religiosa reduz estresse e sintomas depressivos. Fala isso para os professores, né, de escolinha bíblica, né? Fala isso para os professores, para líderes, às vezes de adolescentes, de jovens. Né? Muitas vezes é difícil. Muitas vezes os líderes, né, o líder de homens, de mulheres, aqui nós temos, né, líderes de adolescentes, líderes de jovens, de homens, de mulheres, olha que bênção. Todos aqui participando junto. E muitas vezes essa vivência, ela ajuda no estresse, né, e reduz também os sintomas depressivos, quando essas vivências, é claro, são saudáveis. Dimensão física. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Um versículo bem conhecido, eu creio que de todos nós. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Pode colocar para nós. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Passar o 20? Isso. Porque, tirou. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo, né, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, pertence a Deus. E nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo. Né? Eu não falo de cuidados, né, meramente estéticos que nós vamos ter com o nosso corpo. Porque nós vamos ter cuidados estéticos, não vamos? Quem não gosta de cuidar bem esteticamente do seu corpo?
Todos nós. Se falarmos que não, né, estaremos sendo hipócritas, porque a gente arruma o nosso cabelo, né, a gente passa um creme no corpo, usa um desodorante, perfume, faz chapinha, faz alisamento. Quem faz chapinha no cabelo aí? Né, faz chapinha, faz alisamento. Né? Então, a gente tem cuidado estético. Mas, quando falamos, né, de saúde, os cuidados eles precisam ir além de cuidados estéticos. Precisamos cuidar com a nossa saúde corporal. Ou seja, criar hábitos saudáveis para manter o nosso corpo ativo. Para manter o nosso corpo o mais saudável possível. Então, o cuidado físico também é uma forma ou uma expressão de adoração a Deus através do nosso corpo. Volta lá, versículo 20. Olha só, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, não um caráter apenas estético, mas um caráter de saúde, também é uma forma de glorificar o nosso Deus. Então, a adoração é muito mais do que levanta a mão na igreja e adora. É muito mais do que isso. Irmãos, quem quer adorar, levanta a mão e adora, porque tem que adorar de mãos levantadas. Sim, mas também temos que adorar cuidando do nosso corpo. Temos que adorar, né, trabalhando corretamente, como diz a palavra. Temos que adorar a Deus cuidando da nossa casa da maneira correta. Isso vale muito mais para Deus do que levantar a mão e dizer que está adorando. Porque nós podemos estar levantando a mão dizendo que estamos adorando e não temos cuidado nenhum com o nosso corpo, nenhum zelo na nossa casa, não trabalhamos da maneira correta e dizemos que glorificamos porque estamos levantando a mão no culto e adorando. Isso não é glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus, pode tirar, tá? No nosso corpo também. Então, a negligência com a saúde é uma forma de desrespeitar o nosso Deus. Se eu não tenho bons hábitos de saúde, eu estou desrespeitando a Deus também, porque ali nós lemos que o corpo não é nosso, pertence a Deus. E a igreja, então, ela pode ser uma parceria ativa na promoção da saúde, buscando prevenir doenças, qualidade de vida. O Cristiano até falou que vai ter uma corrida de uma igreja aqui em Jaraguá, né? Dia 8 de novembro. O Cristiano falou que dia 8 de novembro vai ter uma igreja que vai promover uma corrida. Eu falei, poxa, a gente podia fazer isso na casa de Deus também? Né? Promover uma corrida. Quem iria correr? Eu e o Cristiano. E Danilson ia correr. A Kelly ia correr. A Vivian também ia correr. Ela deu uma cotovelada na Vivian. Você vai também. A gente podia promover uma caminhada e corrida. 3 e 5 quilômetros. 3 de caminhada, 5 de corrida. Algo legal. Fazer um domingo, depois fazer um evangelismo, depois fazer uma confraternização. Olha que algo legal. Né? Pensamos em saúde física, né, saúde social, emocional, porque é momento de comunhão uns com os outros, o levar da palavra de Deus, são coisas que nós podemos, né, e precisamos fazer em benefício da nossa saúde e qualidade de vida. Mutirões de saúde, talvez parcerias com profissionais, por exemplo, na nossa igreja nós temos diversos profissionais da saúde, Tânia, enfermeira, Ticiane, fisioterapeuta, minha esposa, fisioterapeuta. Temos mais pessoas de áreas de saúde na nossa igreja que poderiam sim dar atendimento em algumas áreas para a comunidade. Um sábado de manhã, atendimento, cortes de cabelo, né? Temos diversos, né, pessoas, manicure, pedicure, né? Temos a Marlete ali também, pessoas que cozinham bem, né? Um workshop de comida saudável. Então são todas questões que a gente pode, né, poderia estar trabalhando com gestantes, nos primeiros cuidados, né, como a irmã Monique está gestante ali. Patrícia também não? Não? Estava profetizando para você. Aleluia. Mas a gente pode utilizar, né, as comunidades elas podem utilizar dos profissionais que compõem a própria comunidade para fazer isso. A gente falou isso quando nós falamos sobre missões, lembram? A gente citou todos esses exemplos, né? Mas precisa de pessoas que tomem a frente e façam. O pastor sozinho não pode, então isso depende da comunidade. Campanhas de alimentação saudável, projetos de caminhada, de corrida, são todas ações que também podem promover, né, a integração, né, trazer jovens, fazer uma corrida de adolescentes, uma caminhada, 3 quilômetros com os adolescentes, é uma coisa que vocês podem fazer. Com os jovens, fazer uma corrida, uma subida do Morro da Antena, entre jovens e adolescentes. São estratégias e ações que vocês podem promover. Vai trazer mais pessoas para o reino, que vai divulgar, leva o amigo da escola, chama alguém, tem que trazer alguém. Vai promover a fé, trazer mais pessoas para o reino e promover a saúde. Então são estratégias que podem ser
utilizar palestras educativas, programas de descanso pastoral, né, e de lideranças. Isso é importante, né? Sempre que os líderes, pastor, falam comigo, pastor, eu tenho tal coisa, tal dia, eu falo, não, eu fico com o grupo, ou dá uma folga para o grupo naquele dia, porque os líderes também precisam de um descanso. Coloca para nós Marcos 6:31. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ou seja, não tinha tempo muitas vezes para descansar. E muitas vezes nós precisamos. Descanso não é aquela esporádico, uma vez no ano. Não. Precisa de ter um descanso regular. É necessário. Senão a pessoa vai adoecendo fisicamente, socialmente, mentalmente, psicologicamente, adoece. E depois precisa todo um investimento para trabalhar com aquela liderança novamente. Então é necessário o repouso. Jesus olhou para as pessoas e viu a necessidade delas repousarem. Já pensou se a igreja tivesse condição de todo ano, né, pagar um resort para todos os líderes, né? Fazer um retiro de liderança, né, de 4, 5 dias ou de uma semana? Ia ser uma coisa boa, né? 2 dias já é suficiente, Patrícia, né? Nossa líder de adolescentes está falando que 2 dias já seria suficiente para recobrar as forças, né, as energias. Mas, pode tirar, Tânia, por favor? Isso. Mas, brincadeiras à parte, é necessário que lideranças também tenham o seu descanso, também tenham o seu dia de repouso, também venha repousar e descansar. Mas muitas vezes, o que nós ouvimos na igreja pentecostal? Quais são os jargões pentecostais? Fala, irmãos. Descanso é só no céu. São jargões pentecostais, irmãos, que nós ouvimos nas igrejas. Pastor, descanso está no céu. Aí você vai para as estatísticas, você vê pastores se suicidando de monte no mundo. Não é são estatísticas alarmantes de pastores tirando a própria vida, de líderes tirando a própria vida, de evangélicos tirando a própria vida, de pastores com síndrome de Burnout, que é o esgotamento, né, mental, físico em si, enquanto nós estamos reproduzindo, né, esse tipo de conceito, ou preconceito, né? Não, descanso é só no céu. O que Jesus fazia no barco, enquanto o barco estava sendo açoitado pelas ondas? Dormia. Né? Se fosse dessa forma, Jesus não estaria dormindo, ele estaria lá vigiando, em alerta. Não, ele estava dormindo, por quê? Porque ele estava cansado, precisava de um repouso. O que Pedro fazia quando estava preso entre os soldados, os 4 paternos de soldado guardando ele, para ser morto no dia seguinte? Dormia. Então nós precisamos ter um momento de descanso. Por isso que eu sempre faço para os nossos líderes, precisa descansar, tira o dia, né, deixa o vice naquele dia, depois tu dá uma folga para o vice, né, ou se o vice não pode, fala comigo, eu fico, né, ou alguns de vocês algum dia pediu e eu nunca deixei. É claro, tem alguns momentos que não tem como, mas sempre que as lideranças comentam comigo, pastor, tal dia eu não vou poder estar, eu falo, não, eu estou. Eu fico, não tem problema, ou fala com o teu vice, se ele não puder, eu venho, eu vou, eu busco, porque os líderes também precisam de descanso. Mas existem lideranças pastorais que não pode. E quando vê, os líderes estão adoecendo, entregam cargo, entregam ministério, e aí não sabemos o porquê, e muitas vezes falamos que entregou cargo e Deus vai pesar a mão, né? Coisas que nós ouvimos nas igrejas evangélicas. Entregou cargo, Deus vai pesar a mão, Deus vai tratar. Mas, então Deus não vai tratar com o pastor que não viu o cuidado necessário para com os seus líderes? Algo para nós pensarmos, para nós refletirmos. Então, são algumas questões que precisam ser superadas na igreja pentecostal atualmente. Precisam ser superadas essas questões. Dimensão social, Atos 2:46. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Quase finalizando, tá, irmãos? Oi? Atos 2:46. Pode colocar, missionária. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha como que vivia a igreja primitiva. Partiam, pode deixar ali, Natânia, ainda. Pode deixar no versículo.
perseverando unânimes todos os dias no templo, ou seja, estavam na igreja, estavam buscando todos juntos, no mesmo espírito, na mesma fé, unidade de espírito, unidade de fé, mas além disso, partindo um pão em casa, comiam juntos, alegria e singeleza de coração. Tinham momentos de comunhão um com o outro. Por isso eu falo, quer chamar o pastor para ir lá comer junto? A gente aceita, né? A gente sempre vai, né? Quer chamar, quer fazer um churrasco e chamar, mas isso a gente brinca, mas é necessário. Né, que pessoas da igreja tenham essa comunhão, realmente venham vir na casa um do outro, não com aquele compromisso, eu vou para fazer uma campanha, não, eu vou para conversar, é meu amigo, eu quero estar com ele, quero passar tempo com ele, para isso. Não somente, não, só vou se estiver doente e assim, não, irmãos, nós precisamos. Lembra que eu já falei aqui para nós somos seres sociais. O ser humano, ele é social, o ser humano, ele não vive sozinho. Ele foi criado para socializar com o outro. Então, o ser humano sozinho, ele se isola, ele definha. Então, ele precisa de contato com o outro para se sentir inserido no meio. E se ele vem para a igreja e ninguém o acolhe, ele não permanece. Esse é um dos motivos de nós perdermos muitos membros. Ou perdermos o potencial de agregar novos membros. Porque a pessoa vem para a igreja, não se sente acolhida, ninguém conversa com ela, ninguém conversa com ele, entrou, só deram a paz do Senhor, e quando dão a paz do Senhor, saiu, ninguém foi, ninguém acolheu. Ela vai voltar, irmãos? Não. Mas se ela se sentir parte, acolhida pela comunidade, aí sim, ela, opa, aqui me acolheram, aqui eu fui escutado, aqui eu faço parte desse meio. Então é necessário que as igrejas, né, realmente venham trabalhar com esse ser social. Pode passar, Tânia, pode tirar o... Nós vamos lá. Então é necessário que a pessoa se sinta bem no meio social a qual ela faz parte. E a igreja também é um espaço de construção social, gente. A igreja só é um templo de adoração? Não. Vai além disso também. É claro que o foco principal aqui é a casa de oração, o momento de buscar a Deus, mas é um momento de entrar em comunhão com o nosso irmão, criar laços afetivos com o nosso irmão. Por isso é uma congregação. Então, a pessoa ela precisa, né, ter o sentimento de pertencimento à comunidade. E a verdadeira espiritualidade, ela se revela na forma como a igreja convive, partilha e serve. Uma igreja espiritual não é aquela que tem apenas os dons espirituais. Não, mas que principalmente tem o fruto do Espírito Santo. Lembra, dons não é sinônimo, né, de um ser espiritual, mas sim o fruto. O fruto do Espírito Santo que é fundamental. E o fruto é o quê? O amor, a paz, longanimidade, paciência, temperança. Uma igreja que tem fruto é uma igreja espiritual, é uma igreja acolhedora, é uma igreja a qual você se sente bem junto com o outro, você compartilha, você serve com o outro. O que nós podemos fazer, né, para melhorar o social da igreja? Como eu falei, já citei anteriormente, trazer essas pessoas novas para os grupos, direcionar, formação de células. Uma vez na semana, vamos fazer uma célula lá na casa da Silvana. Algumas pessoas, vamos fazer uma célula lá, começa a formar um grupo, as pessoas se sentem parte. Então a pessoa entra no culto, sai do culto, ninguém conversa. Isso é ser igreja? Entende, irmãos? Estimular o discipulado, né? Organizar também parte de ministério social, para ajuda social da igreja. Aí é onde eu pergunto, tudo isso acontece na prática, na nossa congregação, na sua congregação que está aqui online conosco? Tudo isso ocorre realmente na prática? É claro que muitas vezes é uma utopia, né? Algo que nós almejamos, mas não alcançamos. Mas, quanto mais nós conseguirmos, né, buscar e fazer isso, realmente nós estamos cumprindo com a palavra de Deus. Para finalizar, vamos falar alguns desafios, então, do meio pentecostal. Saúde, muitas vezes, ainda é um tabu nas igrejas. Não, Deus cura, né? Somente Deus cura e Deus cura. É difícil em muitas igrejas, né, falar sobre saúde, sobre cuidar da saúde para Deus não precisar curar, não é verdade? Deus cura, mas a gente não cuida da nossa alimentação. Não temos hábitos saudáveis de atividade física. Somos totalmente sedentários.
se alimentamos de forma totalmente errada, Deus vai curar, Deus vai curar. Gente, se a gente pode cuidar, por que Deus vai ter que intervir? Essa é a nossa reflexão. Então, e ainda persiste, né, a visão que enfermidades físicas ou emocionais é aquele famoso, é fraco na fé, né? É um sinal de pouca espiritualidade, falta de fé, ausência do poder de Deus. Não teve cura porque não tem poder de Deus. Às vezes a pessoa, se ela mudar uma coisa na alimentação dela, ela vai melhorar. Né? E oramos, e Deus às vezes não vai agir. Por quê? Porque a pessoa também precisa cuidar da sua saúde. Muitos líderes, né, e obreiros, né, possuem zelo, né, mas carecem também de formação para lidar com essas questões ligadas à saúde. Muitos têm o zelo espiritual, são pessoas, né, totalmente comprometidas com a obra, mas muitas vezes falta capacitação para líderes e obreiros. Então o desafio é unir espiritualidade e conhecimento. Esse momento que nós estamos tendo aqui é fundamental para o nosso conhecimento. E eu fico feliz que os líderes dos 4 ministérios da nossa igreja estão aqui hoje. Líderes de adolescentes, de jovens, de homens e de mulheres. Estão aqui hoje aprendendo também sobre saúde. Então a igreja ela precisa ser capacitada para agir com sabedoria. Talvez um caminho possível é falar mais sobre saúde. Tem igrejas que falam muito sobre saúde. Se alguém tem algum amigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai ver que eles falam muito sobre saúde, pregam sobre saúde. Eu estava conversando com a minha cabeleireira, eu corto o cabelo com eles já há uns 20 anos. E ela falou que todo culto tem um momento da palavra da saúde. Todo culto. Pelo menos 5 minutos do culto, eles trazem uma palavra sobre saúde, dicas de saúde, como melhorar a saúde das pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei, meu Deus, gente, nós estamos tão atrasados, né? Muitas vezes as igrejas pentecostais, elas colocam uma venda no olho e só enxergam o que querem realmente na frente. Essa é a realidade das igrejas pentecostais hoje, eu vejo. Né? E não querem, muitos pastores, muitas líderes, não querem ampliar a sua visão. Por quê? Porque tem aquele preconceito formado que não muda de forma alguma. A gente precisa ampliar a nossa visão. Se queremos ser igrejas realmente relevantes, precisamos ampliar a nossa visão. Integrar comunidade acadêmica, igreja, esse espaço criado, trazendo as pessoas da faculdade, aqui, mesmo que seja de forma online hoje, para a igreja, isso é fundamental. Ano passado, nós tivemos um trabalho que alunas da faculdade, né, aqui da Uniaselv, umas 15, 20 alunas, vieram fazer um trabalho na nossa igreja, de extensão também, junto ao Ministério Infantil. Foi algo maravilhoso, elas ficaram praticamente 2, 3 meses trabalhando aqui na igreja, junto ao Ministério Infantil. Foi algo maravilhoso que elas fizeram. Ou seja, ela trazer essa integração entre comunidade acadêmica e igreja também é fundamental. Então você que está aí acompanhando online, leve isso ao seu pastor. Só que muitos pastores não aceitam. Quando essas meninas vieram conversar comigo, né, foi uma das irmãs da nossa igreja que falou, olha, vai lá, conversa com o pastor Eric. O pastor Eric é professor de faculdade, né, ele vai achar bacana, ele vai deixar vocês fazer o trabalho. Quando elas vieram falar comigo, eu falei, poxa, claro, eu abro a igreja, vamos lá, vamos fazer. Elas falaram que foram em várias igrejas, e os pastores falaram que não dava de fazer o trabalho. Não abriram o espaço da igreja para a comunidade acadêmica, para os alunos de graduação. Eu falei, mas por que não, gente? Por que não fazer? Né? Só vai trazer benefícios, vai ajudar na formação delas e vai trazer benefícios para o ministério. Por que não fazer? É aquilo que eu falei, pastores que não têm um conhecimento acadêmico, muitas vezes, que têm aquela visão fechada e não se amplia para novos horizontes. Né? Infelizmente, é um desafio que nós temos ainda. E, por fim, cuidando de quem cuida, um olhar para os líderes ministeriais. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes nossos líderes estão cansados e oprimidos? Quantas vezes, né, precisam, como Marcos 6,31, que já foi citado, de um momento de repouso? Quantas vezes líderes não têm tempo nem para comer direito? Né, não tem tempo nem para descansar, cumprir com as suas necessidades básicas direito em prol da obra de Deus. E lembrando, na maioria das igrejas, todo o trabalho é voluntário.
Todo trabalho é voluntário. E muitas vezes pastores e líderes que estão acima das outras lideranças impõem cargos pesados, julgos pesados. Não, é assim, assim. Mas vamos lembrar que todos trabalham de forma voluntária. Apacentai o rebanho de Deus voluntariamente, não tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo. Isso que pastores precisam lembrar. Né? Nós servimos ao rebanho, líderes servem, pastores servem ao rebanho. Então precisa ter um olhar atento à sua liderança. Você que é pastor, né, você que tem pessoas também sob a sua liderança, precisa ter um olhar atento àquele a quem você está liderando. Por quê? Porque o ser humano, ele tem limitações. Né? O ser humano, lembra, ele é corpo, alma e espírito. E exige do líder também olhar para todas essas demandas daqueles que estão liderando. O ato de cuidar nasce à semelhança de Cristo. Lucas, capítulo de número 10. Pode ser que eu coloque, Tânia, não tem problema, coloco pelo celular. Lucas, aleluias, capítulo de número 10, vamos abrir aqui. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 34. Já colocou? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35? Clique embaixo. Próximo. E partindo... Opa, se tirou. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. É a parábola do bom samaritano, não é verdade? Viu que a pessoa estava caída, né, machucada, ele pegou, curou as feridas, levou para um lugar que ele teria que ficar de repouso, né, deu todas as necessidades para que aquele homem ficasse curado novamente. Então, líderes precisam ter esse olhar. Quando a pessoa está ferida, caída, machucada, não, vamos colocar mais carga, mais carga. A pessoa já não está mais aguentando o peso, não, vamos colocar mais, vamos colocar mais. Tem que orar mais, tem que orar mais, tem que orar mais, é falta de fé, tem que jejuar mais, tem que orar. Pouca pessoa cai, se desvia, se afasta, entrega cargos, entrega ministérios. E ainda, né, os líderes superiores falam, porque era fraquinho na fé, Deus vai tratar. Não é dessa forma, irmãos. Vamos olhar novamente, vamos mudar o nosso olhar, mudar a perspectiva. Né? Pesquisas mostram que existe um alto índice de estresse, né, de síndrome de Burnout entre líderes religiosos, altos índices de suicídio, né? E também outras pesquisas mostram que hábitos saudáveis, né, melhoram o humor, traz menos fadiga e maior satisfação ministerial. Né? Será que nós também estamos buscando promover a saúde dos nossos líderes? Então, o cuidado, ele precisa começar no altar. Lembra do versículo inicial do nossa palestra hoje? Né? Médico, cura-te a ti mesmo. Nós precisamos estar curados para ministrar cura. Né? O líder só pode conduzir um rebanho quando ele está bem. Né? E a saúde do ministério também depende da saúde do seu ministro. Se o ministro do ministério não estiver bem, a saúde da igreja não vai estar bem. Se o ministro, se o líder não estiver bem, a saúde do grupo também não vai estar boa. Então, isso é algo que a gente precisa de atenção. Então, precisamos criar a cultura de cuidado mútuo. Nós temos que cuidar um do outro, ter esse olhar, promover capacitação, acompanhar os líderes, acompanhar as lideranças, fazer a escuta dessas lideranças, instituir, né, tempos de descanso e revezamento entre as lideranças. Precisam ter o tempo. Eu sei que depois, pastor, então tal dia, eu sei que depois vão chegar para mim já, né? Os líderes, pastor, tal dia, então vou pegar o descanso. Nem vou poder falar que não, né? Já estão se programando, né? A folga de vocês, né? Mas, irmãos, no demais, seria isso. Aqui estão as referências que eu utilizei. Não são conceitos meus, são todos de autores renomados na área. E agora eu deixo a palavra aberta, né, para quem tem dúvidas, perguntas, colocações. Aqui, alguém tem dúvida, pergunta? Aproveitem, gente. Não vai poder dizer que não.
pessoal que está online, o pessoal que está acompanhando tem algum questionamento para fazer, pode, se quiser falar, né, no microfone, pode abrir a câmera aí e perguntar, né, se tiver alguma dúvida, alguma colocação. Tenha vontade. Eles não perguntar, eu vou perguntar então. Vou escolher alguém ali na câmera e pergunto. Então perguntem, gente. Se vocês não perguntar, eu vou abrir aqui, ó. Bruno, pode falar. Paz do Senhor, estão me ouvindo aí, tranquilo? Sim. Sim. Amém. Bom, queria cumprimentar, em primeiro lugar, né, o palestrante, o pastor professor Eric Diego, né? Também cumprimentar a todos que estão ouvindo, né, tanto no presencial aí quanto no online. Também agradecer ao nosso professor, doutor Tiago também. Só queria realmente... tinha duas perguntas que eu iria fazer, mas a palestra foi tão boa, assim, no sentido de explanar totalmente o tema, né? Que era a respeito do burnout pastoral, como a gente poderia prevenir, mas também o senhor acabou falando sobre isso, né? E como seria criar uma cultura de cuidado, né, na comunidade pentecostal, né? Porque às vezes muitos se pegam naquele texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, onde diz que o exercício corporal para poucos aproveita, né? E alguns falam disso aí e acabam negligenciando a sua saúde. Mas acho que todas essas perguntas aí também foram faladas, né? Foram respondidas, na realidade, pelo professor. Então, era, na realidade, mais agradecer mesmo, e se puder só comentar um pouco, também agradeço. Deus abençoe. Senhor irmão Bruno, tudo bem? Obrigado pelas considerações. Realmente, essa passagem de Timóteo é algo que muitas pessoas utilizam. O exercício físico de pouco se aproveita, mas eu vejo que, pensando numa eternidade da alma, né, e da duração da vida do homem, de 80 anos, como diz o livro de Salmos, né, 70, 80, seria pouquíssimo, né, aproveitado. Mas aproveitado enquanto nós estamos nesse corpo, sim, né? Nós temos duas escolhas: ou viver, né, com enfermidades físicas, quando nós não cuidamos, nossos 80 anos, principalmente os nossos últimos anos de vida, porque se nós não construirmos hábitos saudáveis hoje, lá no final da nossa vida, nos últimos 20, 30 anos, será uma vida de sofrimento. Né, de muito sofrimento, não vamos conseguir andar direito, a nossa autonomia vai ser comprometida. Nós vimos pessoas de 70 anos, 72 anos, que não conseguem andar direito, apenas deitados, sentados, sem autonomia. E nós vemos pessoas de 80 anos que correm maratonas. Então, como nós queremos envelhecer? Então, talvez o pouco proveito é devido ao tempo, realmente, comparado à vida humana com uma eternidade. Mas como nós queremos ver a nossa vida? Eu creio que a gente consegue fazer uma releitura deste versículo a partir dessa perspectiva, Bruno. E porque os estudos mostram que os efeitos deletérios do envelhecimento... Irmãos, todos vão envelhecer. Todo mundo vai envelhecer, tá? Todo mundo. Isso é padrão. Alguns envelhecem bem menos, como eu, né? E outros envelhecem bem mais, né? Pessoas que às vezes parece que têm, né, 80 anos, têm 50. Né? Então tem pessoas que envelhecem mais e outras que envelhecem menos. Mas todo o processo de envelhecimento, principalmente, eles ocorrem depois dos 30 anos. A partir dos 30 anos, você começa a ter perdas funcionais nos diversos sistemas corporais. Por exemplo, a partir dos 30, a artéria, as veias e artérias do nosso corpo, elas começam a ter menos colágeno. Ou seja, ela perde a sua capacidade de elasticidade, fazendo com que comece a aumentar a pressão arterial, que vai gerar um esforço maior no coração, problemas de coração. Por aí vai. E isso em todos os sistemas corporais. E a prática de atividade física, hábitos saudáveis, vai prevenir e retardar esse envelhecimento e muito. Então, é muito mais de como nós queremos viver os nossos últimos anos de vida, vai ser determinado pelas escolhas que nós estamos fazendo hoje. Consegui responder, Bruno? Mais alguma pergunta? Carlos, pode falar. Olá, a paz. Também quero agradecer, porque realmente foi bastante
explicativo e muito bem colocado as suas palavras. Agradeço a você e a todos que estão participando, que tem sido realmente uma bênção. A pergunta que eu quero fazer, ela é específica no sentido que o pastor fez uma explanação a respeito da liderança de modo geral, né, e agora no final colocou a palavra, né, que todos somos, a maioria são voluntários, né, na obra, claro, com certeza. Mas quando em se tratando de ser o pastor, no caso o presidente, ou o pastor número 1, o pastor responsável da igreja, né, vindo lá do diácono, do obreiro, né, do presbítero, e muitas vezes o pastor, que hoje às vezes comanda uma igreja inteira, a maioria hoje tem sido voluntário, e, no entanto, ele tem um trabalho secular de período integral, né, de 8 horas por dia, 10 horas, e ainda assim ele continua cuidando da igreja, mesmo que ele delegue e tudo mais. Você é pastor, eu não sei se você é pastor, é o pastor responsável total, né? Então, você sabe que quando o pastor é presidente, ou ele é o responsável único da igreja, a demanda de trabalho, ela é praticamente integral, né? E aí é onde tem dado esses colapsos, né, e terríveis. Eu tive agora uma experiência com o nosso pastor anterior, que foi substituído, por conta disso, que ele tinha um trabalho de 10 horas, 8 horas por dia, e ainda cuidava de uma igreja razoavelmente grande, né, de forma voluntária, porque nesse caso específico, quando é o pastor presidente, alguma coisa que você poderia elucidar, para que pudesse haver um caminho diferente para isso? Não sei se eu entendi bem Sim, exatamente. Charles. Paz do Senhor, obrigado pelas considerações. Você levanta algo muito importante. Eu sou pastor vice-presidente aqui do nosso ministério. Sim, okay. Nós temos a nossa pastora presidente, mas a maioria dessas questões administrativas, funcionais da igreja, realmente recai tudo para mim. Uhum. Tudo realmente para mim recai essas funções. E realmente tendo muitas vezes jornadas de trabalho, eu dando aula, por exemplo, antes, o dia todo, à noite na faculdade, dando aula, final de semana projetos de extensão, fazendo mestrado, doutorado, então é uma demanda muito grande e você realmente acaba todo o demais tempo livre tendo que dividir família, né, lazer e igreja. Sim. Então, realmente, é uma demanda muito grande. E, na minha experiência pastoral mesmo, um dos caminhos para conseguir superar isso ou manter hábitos regulares de saúde é você realmente ter o seu tempo de descanso agendado. Isso é uma coisa que eu faço. Toda semana, um dia da semana, eu não venho para o culto, eu não atendo ninguém, eu fico com a minha esposa, a gente sai, vai comer uma coisa, vai viajar, faz qualquer coisa, a gente precisa ter pelo menos esse um dia da semana. Isso é fundamental, eu creio que para todo líder, que tem tantas funções assim, porque senão realmente não vai dar conta. Pastor, mas a gente é forte, a gente é jovem. Sim, mas o jovem vai envelhecer. O corpo vai começar a sentir, o corpo sente, como nós falamos, nós somos integral, a alma vai começar a se abater, psicológico vai ser afetado, é uma reação em cadeia. Então, enquanto jovem, por algum tempo você até consegue, mas vai chegar um momento que não vai dar, não vai mais conseguir, E nós precisamos, desenvolver uma rotina que tenha esse espaço. Então, é o que eu, por exemplo, eu faço, Charles. Eu tenho esse espaço toda semana e, é claro, ter formado líderes que você pode confiar de sair e realmente repousar. Olha, eu estou saindo, deixa a igreja nas suas mãos, porque eu sei que você vai fazer da forma que deve ser feito. Eu acho que isso também é algo fundamental, mas sempre há o risco, Sempre há um risco, Charles? Sim. Mas eu acho que é uma das formas que eu faço que acaba dando até certo. Tá bom, então, obrigado. Mais dúvidas? Márcia? Mais alguém, pessoal? Ninguém mais levantou a mão? Seria isso? Irmãos, então, eu agradeço ao professor Tiago, à faculdade Refidim, já temos essa parceria com a faculdade, com o curso EPOS aqui na nossa igreja, então sempre vai ser um prazer, sempre vai ser um prazer quando tiverem outros eventos, se quiserem usar do espaço da igreja, trazer esse diálogo entre comunidade acadêmica e igreja, o nosso ministério sempre vai estar disposto. Eu, como professor universitário, vejo essa necessidade de uma aproximação maior, então sempre vamos estar abertos. E já lanço um desafio
né, para a turma, né, o professor extensionista também, de desenvolver com a turma agora um projeto prático nas suas comunidades. Né, talvez cada um escolher uma comunidade para realizar uma atividade prática. Já lanço o desafio para os nossos alunos aqui do EPOS também, para fazerem isso nos seus grupos, e realmente desenvolver uma ação prática nas suas próprias comunidades, e registrar isso dentro, né, da extensão universitária. Tem alunos com bolsa da universidade gratuita aí da faculdade, não? Tem alunos com bolsa do programa Universidade Gratuita? Acho que a faculdade não aderiu ao programa, né? Universidade Gratuita, mas deve ter alunos com bolsa de outros incentivos de bolsa, que às vezes precisa das atividades de extensão, né, cumprir horas, e estamos abertos aqui também para receber esses acadêmicos. Isso, pessoal. Então, eu devolvo agora para o professor Tiago, então, fazer o encerramento. Quero agradecer a cada um que participou, né, ao professor, pastor Eric, que fez a explanação aqui do assunto, e é o pessoal do meu grupo, né, deu tudo certo, e professora, contigo, para encerrar aí, amém? Amém, amém. Obrigado, pastor Eric. Então, né, uma belíssima exposição aí, explanação. Eu acho que foi um bom fechamento aí desse processo de pesquisa, né, dessas entrevistas aí que os alunos tiveram. Então, acho que fechou muito bem, trabalhou bem ali os 3 principais pontos, né, que o grupo havia abordado, e o senhor trabalhou essas questões aí. Então, eu quero finalizar aqui dizendo que fica a gravação aqui, então a gente vai disponibilizar também para os outros alunos aí, né, que não puderam estar na turma, e já fica até como modelo, então, para os outros grupos, né, os grupos que ainda não fizeram aqui a sua intervenção. E faço minhas as palavras aí do pastor Eric, ao final, né, dizendo que seja só o ponto de partida, né. Então, eu creio que hoje é o fechamento da etapa das entrevistas, mas é também o início desse processo da prática, que o conhecimento por si só, ele não vai transformar a comunidade, né, não vai ter um efeito. Então, precisa realmente que esse conhecimento chegue aos líderes, né, aos obreiros voluntários, enfim, à comunidade como um todo. E então, nós, enquanto acadêmicos, né, vocês aí na igreja, né, como teólogos também em formação aí do curso livre, né, e os nossos alunos aqui online, então, teólogos do bacharel, uma das funções do teólogo é também essa transformação da sociedade, esse pensamento crítico, né, problematizar essas questões e, a partir disso, buscar avanços, né. Então, acho que foi um bom ponto de partida aqui também, desses projetos práticos que eu tenho certeza que viram. Lembrando que essa é a primeira, o eixo 1, né, das atividades extensionistas, então, ao longo do curso, aqui, os nossos alunos ainda terão mais 4 atividades extensionistas, então, já fica aqui um bom ponto de partida. E, ademais, temos também os estágios, né, então, essa turma aqui, 2025-1, ano que vem, no semestre 2026-2, 2026-1 e 2, na verdade, vocês vão ter 2 estágios, então, no ano que vem. E quem sabe já não seja aqui já um bom ponto de partida para a elaboração de um projeto prático de estágio, né, então, fica aí essa orientação aí do pastor e eu reforço aqui também. Então, eu vou colocar aqui no nosso chat o link para você receber o seu certificado, né, de participação, e já vou encerrar aqui também a gravação.